Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Iniciemos o encontro de hoje com a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós estamos no nosso 9º estudo sobre Abraão. Hoje nós vamos voltar a um tema importante, o sacrifício de Isaac. Nós vimos no encontro passado que Isaac nasceu, Ismael foi expulso, Deus interveio junto a Agar no deserto, falando para ela não temer, se levantar, e salvou. E quando você está no capítulo 22, do versículo 1 até o 19, você tem o sacrifício de Isaac. Nós vamos olhar algumas coisas importantes. Primeiro, na época de Abraão, existia um culto muito forte a uma divindade chamado Marduk ou Moloque. E assim como naquele tempo, no culto a Marduk, você sacrificava uma criança, o que não é muito incomum, gente. Nós temos muitas civilizações que fizeram isso. Então, para agradar as divindades, eles faziam uma oferenda. E qual que é a coisa mais importante que você tem? O humano. Então, você fazia uma oferenda humana. Nas guerras, muitos povos também faziam isso. Então não é uma prática desconhecida ou que, não, era uma prática que existia. Só para termos ideia, na Bíblia nós temos mais ou menos 32 textos falando sobre esse hábito de povos de fazer sacrifícios. Por exemplo, se a gente pegar em Êxodo 13, de 11 a 14, vai falar que não deve ser sacrificado ninguém a Moloque. Levítico 18, 21 e o 20, do 2 ao 5, também que não deve ser sacrificado. Deuteronômio 18, 10, também não deve haver sacrifícios de pessoa, porque Deus não exige isso. Agora, quando você vai em 2 Reis 3, 27, 16, 3, ou 2 Crônicas 28:3, 2 Reis 17:17, Isaías 57:5 e Jeremias capítulo 7, versículo 31, vai falar que os reis e grupos estavam fazendo oferendas humanas a determinadas divindades, traindo a aliança feita com Deus. Então, nós precisamos entender essa passagem como algo que era comum aquilo lá. E aí, nós vamos fazer a seguinte reflexão. Com quantos anos Abraão tomou a decisão de seguir a Deus? 75 anos de idade. Como que Abraão viveu antes dos 75 anos de idade? Com as diversas divindades que ele tinha, que o seu povo tinha. Ele era de uma região que era politeísta, que todo mundo adorava muitos deuses, tinha muitas divindades. E Abraão, aos 75 anos, deixa tudo e parte com a sua esposa e o seu sobrinho para uma jornada de fé. Por isso que ele é um homem de fé, é o pai da fé. E dentro disso, Abraão acreditava, como todos, em muitas divindades. Então Abraão se converteu de uma vez a Deus? Não. O povo de Deus só vai se converter verdadeiramente a Javé, gente, depois do pós-exílio. Nós estamos falando de 1000 e poucos anos depois. O profeta Jeremias, que eu citei aqui, ele está em torno do ano 600 a.C., até os 570 a.C., mais ou menos, e ali o povo ainda estava fazendo cultos às divindades estrangeiras. Então, Abraão, para a gente interpretar esse texto, a gente fala assim, Abraão foi testado por Deus. Mas Deus nos testa? Quando a gente vai na Bíblia, a gente vai perceber que não. Deus não nos testa. Vejamos. Nós vamos olhar agora a carta de Tiago, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. Ninguém, ao ser provado, deve dizer, é Deus que me prova, pois Deus não pode ser provado pelo mal e a ninguém prova. Antes, cada qual é provado pela sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, atingindo o termo, gera a morte.
Opa, o que nós estamos vendo aqui? Nós temos um amadurecimento da fé. Então, no Antigo Testamento, Deus era Senhor da história. E Deus, como Senhor da história, tudo, absolutamente tudo, é Deus quem faz. Tanto o bom quanto o mal. Só que devagar o povo vai percebendo que o mal não provém de Deus. O mal existe uma fonte que é maligna, que nós chamamos de diabo, de demônio, de Satanás e assim por diante, e que a teologia explica que Deus criou tudo bom, mas alguém se perverteu. Aí, quando a gente fala, e o Antigo Testamento todo, Deus é Senhor da história, então tudo que acontece de bom e de mal provém de Deus. Tanto que se nós pegarmos o início do livro de Jó, Satanás estava tomando café da manhã com Deus. E já no Novo Testamento, isso está muito claro. O mal é uma coisa, o bem é outra, é de Deus. Mas o mal não. Então, o apóstolo Tiago e a sua comunidade chegou a essa reflexão. Ninguém, ao ser provado, deve dizer, é Deus que me prova. Então, Abraão foi provado? Já olhando pela maturidade da fé, a gente vai falar que não. A gente vai falar que Abraão, dentro dos costumes daquele tempo, achou que ele deveria sacrificar o seu filho Isaque. Ah, mas então a Bíblia está mentindo? Não é isso, gente. Abraão é um homem que está descobrindo a fé. Se nós pegarmos Gênesis de 1 a 11, é a história da derrocada humana. Vai se afastando de Deus. Abraão é o início dessa volta a Deus. Não é a volta completa. É só a tomada de decisão. Dele vai sair um povo, que somos nós hoje, com uma clareza maior da fé. Então Abraão, ele se sente impelido a fazer aquilo que todos faziam e que as pessoas deveriam cobrar dele. O primeiro filho deveria ser queimado em holocausto, as suas cinzas juntadas, colocado dentro de um potinho de cerâmica, enterrado e construída a casa em cima. E ele se prepara para isso. E o que Deus faz? Deus não deixa. Quando a gente olha, o texto vai ser muito claro. O filhote, Isaque, pergunta, pai, mas cadê o carneiro? Calma, é Deus quem proverá o cordeiro. Ou seja, Abraão, ele tinha muitos motivos para acreditar que Deus não deixaria. Porque, primeiro, o filho já tinha nascido com 100 anos de idade. Depois de 2 tentativas dele. Ele agora estava dando mais uma resposta humana. Não a um pedido divino de Deus, mas a uma crença popular, nós podemos colocar assim. E Deus realmente provê. Deus proverá. E na hora exata, Deus fala assim, Abraão, agora sei que me tem. Essa é a leitura teológica do fato. Então, a leitura teológica dos fatos, gente, é diferente do fato real. A Bíblia é uma leitura teológica e não uma leitura histórica. Então, Abraão, seguindo os costumes de sua época, achou que deveria sacrificar Isaque. E o iria fazer. Mas, por intervenção divina, não o fez. E isso foi acreditado em fé. Quer dizer, não é essa voz que você tem que ouvir. É outra voz. A voz de Deus. E aí o texto é lindíssimo nesse sentido. Porque Deus, logo após Abraão deixar de fazer o sacrifício, Deus reforça a promessa a Abraão. E essa leitura teológica, ela tem que ser muito bem feita. Senão nós vamos achar que Deus fica fazendo pegadinhas com a gente. Deus está me testando. Gente, o texto da carta de Tiago é muito claro. Deus não nos testa, mas a nossa concupiscência. O que é concupiscência? É as nossas vontades, os nossos desejos. Uma boa leitura desse texto nos faz entender muito bem quem é Deus, como que Ele age, a sua bondade, a sua misericórdia e a seriedade com que Deus age conosco. Não brincando com a gente, pega teu filho e sacrifica. E na Bíblia, o sacrifício de crianças é proibido. Ele quer a nossa mudança de coração e não sacrifícios. Lá no texto de Mateus vai falar assim, é misericórdia que eu quero e não sacrifícios. É amor. Sacrifício, gente,
Você vai lá, compra um bicho e sacrifica. Agora, mudança de atitudes, amor, isso não. Isso nós precisamos ter e ofertar. E é isso que Deus quer. Legal, gente, caminharmos juntos por textos tão desafiadores na sua interpretação. Paz e bem a todos e a todas.